Sou João Paulo II, rogai por nós. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Campus Fidei. Sou o Rodrigo Mourão e hoje a gente está aqui para falar desse tema que, cara, esse tema saiu da minha cabeça, sei lá, eu comecei a conversar com alguns amigos meus, até vou apresentar aqui, eu conversei já um pouco com cada um deles, mas todo mundo escutava, sempre era 5 minutos, 10 minutos de conversa, todo mundo escutava e falava, cara, que viagem, né? e eu falei, quer saber, velho, vamos sentar e vamos conversar em uma horinha, talvez, sobre isso e ver o que o pessoal acha de verdade, né? Então, você já tá vendo aí no título do episódio, né, que é o esporte como expressão de Deus. Eu não sei muito bem se vai ficar nessa linha, a gente vai ver pra onde vai, né? Mas tenho aqui hoje comigo Juninho. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Tá feliz? Feliz demais. Chamei de última hora ali, né? Aceitou. Falar do Fogão na primeira posição. Segue o líder. Tem que fazer parte do podcast de esporte, né? Estamos aqui também com o Henrique, pai da Tereza, já, né? Tá chegando aí. Um mêsinho, pô. Um mêsinho? Então ainda dá pra... Quando lançar, né, eu já vou estar provavelmente escutando na madrugada com ela. Lá na maternidade. Mano, seja muito bem-vindo muito obrigado, episódio. Muito obrigado. E temos um convidado aqui especial hoje. João, seja muito bem-vindo. Agora, a gente gravou o episódio lá, né? Você como âncora, a gente inverteu um pouco aqui agora. Inverteu o jogo. Vai ser massa. Eu e o João, a gente gravou uns episódios na Copa do Mundo, né? Então, quem quiser depois dar uma procurada aí, joga solto. A gente fala um pouquinho de Copa do Mundo lá. E o João também aí, top 3 cantores católicos do Brasil. Isso é louco. Só procurar aí. João Paulo, Frei Gilson, né? Mano. E o terceiro eu vou deixar aberto pra você botar quem você quiser. Exatamente. Esses dois são garantidos. Mas, João, muito obrigado por aceitar o convite. A gente já conversou algumas vezes sobre isso, assim, né? Volta e meia entrava. E vamos ver hoje o que sai aí. Vambora. Beleza? Vamos que vamos. Valeu pelo convite. Pra cima. Então, vamos lá, olha só. Cara, assim, eu vou falar... antes, agradecer aos nossos colaboradores. Agora a gente tá com um esquema aí na Aurelo. Você pode sempre colaborar por lá. E aí, depois eu falo um pouquinho mais, mas muito obrigado quem já colabora. Temos alguns colaboradores. Eu ia pegar o nome aqui, mas meu celular acabou de morrer, então não dá pra eu pegar o nome de quem colaborou depois, no próximo episódio. Fazer o esquema do Faustão, né? E saindo agradecido da caravana. Devia ter botado no papelzinho, né, cara? Pô. Mas, enfim. Eu ia falar o seguinte, cara. Eu não monto pauta, né, pros episódios. Quem escuta deve perceber, assim, que eu vou falando do que vem na cabeça, né? Mas esse aqui, geralmente eu trago umas perguntas. Eu falo, pô, quais temas eu vou falar, né? Só que esse episódio, eu não tinha nada, pô. Pra ver o que a gente vai falar, né? Então, vai sair. O que vai sair? E aí, um disclaimer, assim, você que talvez não acompanha muito esporte, né? Cara, dá uma chance e escuta até o final. E aí, se você gostar, você manda pro amigo seu que às vezes gosta de esporte, seu marido aí, né? Gosta de esporte. E se você não gostar, manda pra alguém que gosta de esporte também. Falar o que esses caras estão falando aqui, porque vai que ele gosta, né? Exatamente. Então, manda pra alguém aí, tá? Mas fica aí até o final com a gente que vai ser interessante. Cara, o seguinte. Quando a gente fala de esporte, né? Qual que é a ideia aqui da nossa conversa hoje? A gente tende muito a levar para um lado de, tipo, pô, o esporte movimenta o corpo, é alta performance, e beleza, eu acho que a gente até falou um pouco disso no episódio lá atrás, né, que o Gaia participou, mas eu queria levar para um outro lado, que é o lado da cultura e da emoção, assim. Então eu acho muito legal a parte do físico, de você praticar esporte, assim, a gente sabe que é um pouco um DNA do brasileiro, a gente fala, pô, quem não cresceu fazendo algum esporte, né? Sim. Mas eu queria levar talvez para um outro lado nesse início, sabe? Se depois a gente quiser entrar nisso, a gente entra, mas... Cara, então assim, qual que... Pra gente chegar lá, né, pra gente ir desenvolvendo esse tema, mas qual que é a primeira lembrança que vocês têm de uma emoção, assim, com o esporte, sabe? E que agora, talvez seja esse ano pra quem é botafoguense, né? Não tem. Você falando que já viu na minha cabeça. É interessante, legal de contar.
Mas assim, cara, qual foi essa primeira emoção com o esporte, sabe? Pra gente começar a desenvolver essa ideia que vocês tiveram. Vocês lembram, assim, muito forte? Cara, eu acho que eu vou começar, pra que tá fresco aqui na cabeça, assim que você falou, já lembrei. A primeira lembrança que eu tenho foi que eu fui no estádio Mané Garrincha com meu pai, antes da reforma, Nossa. quando o Gama tava na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Cara. Então, meu pai sempre quis que eu fosse botafoguense, e quando eu era moleque, eu era gamense roxo. Meu pai falava, não, vamos, Botafogo, não sei o quê. O que Botafogo que é Gama. E eu lembro que eu fui nesse jogo do Gama versus Botafogo, aqui no Mané Garrincha, em 2000 ou foi 2001? Não lembro muito bem ao certo. E a imagem que eu tenho na minha cabeça esse jogo ficou 1-1, né? A imagem que eu tenho na minha cabeça é eu na torcida do Botafogo e o Gama fazendo gol e eu comemorando sozinho o gol do Gama. Então, tipo assim, eu acho que a lembrança que eu tenho, assim, de primeira lembrança do futebol foi esse jogo com meu pai. O estádio raizão, no concretão, assim, aberto. E, tipo assim, foi muito legal ter essa experiência com meu pai também, sabe? Muito marcante. Cara, e isso é massa, porque é o seguinte, né? Aí a gente começa a entrar. Isso é uma experiência, cara, muito humana, pô. Tipo, é um momento, talvez pra quem não acompanha tanto esporte, né? Que tá escutando, assim, talvez realmente não entenda tanto daquelas coisas que, sabe? Aquelas coisas, pô, tu tem que viver pra entender e tal. Mas a gente aqui, que vive o esporte, né? O Gui também, que tá hoje aqui na gravação, também talvez tenha sentido isso. É uma parada muito humana, assim, que eu lembro, agora, assim, cara, o título do Flamengo em 2009, porque, assim, a gente brinca hoje, o Flamengo hoje tá bem, né, mas, pô, antes de 2009, época, pelo amor de Deus, né, eu vivia né, mas quando eu lembro do título de 2009, Império do Amor, e eu lembro do último jogo, cara, assim, com o Grêmio, pô, e aquele negócio em casa, eu lembro, se eu parar e fechar o olho, eu lembro exatamente do momento que eu tava, sabe, e quando você pensa nessa emoção que o ser humano sente, isso de alguma forma, e a gente começa, né, talvez para algumas pessoas seja o mais próximo de uma felicidade, de um sentido de uma experiência imaterial, vamos dizer assim, que essas pessoas vão sentir. Porque elas têm um carinho tão forte pelo clube que elas às vezes não sabem explicar. E aí no Brasil a gente vive muito futebol, mas que talvez seja a mais próxima, talvez a única experiência que algumas pessoas, aquelas que têm uma vida um pouco mais, sabe, que não tem uma oportunidade de apreciar uma obra de arte, de escutar uma música de um jeito... Cara, e aquilo ali é talvez o momento mais perto do divino que eles tenham, sabe? E pra quem não acompanha esporte, talvez seja bizarro eu falar isso, mas pra gente que acompanha, aquele êxtase, sabe? Que hoje talvez a gente sinta, tipo... Não comunhão, não tô falando que é a mesma coisa, óbvio, mas talvez seja o mais próximo para algumas pessoas, que elas podem, de uma certa forma, se aproximar de uma felicidade que não depende das coisas, vamos dizer assim, materiais. É uma felicidade que vem e enche a pessoa que ela nem sabe por que ela tá sentindo aquilo. E para algumas pessoas, tipo, a vida delas vai girar em torno disso, sabe? Então, cara, quando eu lembro desse momento, assim, do título do Flamengo, né? Eu lembro da sensação, assim, daquela coisa de, tipo, cara, como eu lembro de poucas coisas, assim, sei lá, eu lembro disso como eu lembro do nascimento do Tomás, da Clarice, sabe? Esses momentos isso tá junto. E é isso, assim, o esporte tem muito a oferecer pra gente, né? E, enfim, e aí eu quero ouvir a ideia de vocês também sobre isso, mas se vocês quiserem relembrar... Mas isso é até interessante, porque o povo brasileiro, no geral, é muito apaixonado com as coisas, né? A gente tá falando nessa área do esporte, mas com relação a até outros ramos de entretenimento. Por exemplo, artista, quando vem aqui, que é uma loucura, sabe? Então o povo acaba de fato, acaba vivendo essas paixões intensamente, né? E voltado pro esporte... É exatamente isso, corroboro com total o que você falou. Que é como se fosse um ápice, assim, né? Com aquela emoção, aquela coisa louca ali que a gente vive, né? Quando você falando do Flamengo, eu vi a final da Libertadores de 2019 com um amigo meu, com um grande amigo meu, com o Evi. E eu vi exatamente isso. A emoção do moleque ali depois de 40 anos conquistando, né? Que era, tipo,
Hoje a maioria da torcida é, obviamente, flamenguista e muito daquela época ali, né? A galera de 40, 50 anos, porque viveu aquilo ali com o Zico. E depois de 40 anos ter voltado a ganhar a Libertadores, cara, ver o moleque quase chorando, aquela emoção. Quase chorando? Pô, se fosse eu, ele se chorou. fosse eu chorava. Que Não, acho que ele chorou sim, mas é exatamente isso que você falou, cara. Cara, na final da Libertadores, eu já não acompanhava mais tanto. Isso é uma coisa que eu falo pra Monique, sim, porque eu sempre falo que, cara, futebol não é meu primeiro esporte, mas volta e meia, eu até mandei mensagem, falei, pô, onde é que tá passando a final aí do Botafogo? Paramount Plus. Falei, pô, calma aí, pô. que canal é esse, pô, que nem inventou de passar a final da Sul-Americana, pô, pelo amor de Deus. Mas assim, eu falo que talvez eu não acompanhe tanto, Pode falar. Mas cara, toda vez que eu sento pra ver um jogo do Flamengo, é uma coisa bizarra, assim, parece que eu vejo o Flamengo todo dia, pô. E dá aquela... Cara, final da Libertadores, eu falei, meu Deus do céu, pô. Que tá... Tu torce pra quem? Você tá com vergonha de falar, pô. Você tá com vergonha de falar. Caiu aqui, com vergonha de falar, velho. Tá zoando. Ai, velho. Foi comprado pela SAF errada, velho. E... Nossa, Enfim... Cara, até perdi, velho. Caiu o raciocínio. Foi mal. Não, pô. Você tá falando que você não acompanhava tanto futebol? Não, e toda vez que eu sento pra assistir, né? E você falou uma coisa interessante, que isso faz parte da cultura do Brasil, né? E aí, quando a gente fala da cultura, qual que é uma outra ideia? Eu acho que é fazer uma apologia ao esporte aqui, no sentido uma defesa mesmo, velho. Porque às vezes a gente vê as pessoas tratando o esporte como uma coisa menor, assim. E beleza, talvez no nível cultural, ele seja o esporte seja a cultura mais baixa mesmo. Com certeza. Né? Perto de uma arte, de uma música. Sim. Tudo bem, mas cara, eu ainda acho que é um primeiro nível de cultura, sabe? Que pode ser muito bem aproveitado. No Brasil, até mesmo... Foi mal de cortar, mas não, mesmo tem uma propaganda, acho que é do Premier, que mostra exatamente isso. Essa questão da cultura do futebol especificamente. Pô, no Brasil não tem nem como a gente não falar isso, né? De ser essa cultura que une as classes. Tipo, vai de um cara que de manhã tá ali dando um duro a partir de 4, 5 horas da manhã e no final da noite tá com um dono de uma empresa cabuloso comemorando um gol assim no meio da torcida, sabe? Isso é muito louco aqui no Brasil. E o legal é que você falou do esporte da cultura, né? Que talvez seja menor a nível cultural, né? Em termos assim de profundidade, mas ao mesmo tempo é um espaço que não abre mão para relativismo, assim, por um lado, o que é interessante também, que por exemplo, não tem como você, enfim, tem pessoas que tentam fazer isso. Assim, relativizar algumas coisas com relação ao esporte, por exemplo. Pô, aqui é outro assunto, né? Entra em outro assunto, mas pessoas, enfim, trans que querem, enfim, o cara é um homem que quer jogar no feminino, né? E essa era uma pauta que estava tentando entrar no esporte, mas claramente é uma ideia que não se sustenta no fim das contas, porque porque você não vê o contrário acontecendo. Né? Por exemplo, você não vê uma mulher que vai para o masculino, por exemplo, disputar. Então, claramente, ali você vê uma diferença que é muito clara, uma diferença que é querida por Deus, no fim das contas, né? E isso, de certa forma, brinda o esporte também de uma relativização. Né? Proibiram recentemente agora, se não me engano, acho que foi no ciclismo. Agora, você falou do ciclismo mais cedo. Esse tipo de inserção. E o que é interessante é que o esporte, de certa forma, também está blindado nesse sentido. Cara, do relativismo. Eu acho isso muito massa você trazer, porque é um ponto também que... Eu tenho um amigo muito próximo que ele é técnico de futebol feminino, né? De futsal feminino. Sim. E até assistente da seleção brasileira de futsal, assim, é uma parada bem... É um nível alto, sabe? Sim. Ele é técnico da Liga Nacional Feminina. Não sei se é esse o nome, mas eu vou usar aqui porque eu não acompanho tanto. E uma vez eu sentei com ele para conversar, porque... Qual que é... Eu acho que o grande esporte que a gente discute isso, né? É o futebol feminino, né? Eu acho que fica muito em voga... Não porque o futebol feminino é ruim, assim, mas talvez porque o futebol feminino quer um espaço
do futebol masculino que ainda não tem mérito para estar lá, né? Igual o basquete mesmo masculino não tem, nenhum outro esporte no Brasil, pelo menos, chega ao ponto do futebol. Então, calma aí, né? E mais uma coisa que a gente sempre discute me parece, e eu queria saber a impressão de vocês também, quando o esporte feminino tenta só copiar o masculino, ele sempre vai ficar aquém de assistir. Por quê? Cara, e você vê isso em vários esportes. Então, quando ele tenta só copiar, ele vai ficar aquém. Por quê? Porque ele é um futebol masculino com menos testosterona, e aí aqui, biologicamente, é menos testosterona, mais lento, mais fraco, né? Tipo, menos força mesmo. Então, por exemplo, quando esse esporte ele tenta se diferenciar, aí ele fica muito bom, porque ele usa elementos do feminino, cara. Justamente. Tipo assim, o exemplo do que o Rodrigo falou, acho que é no futebol feminino, né? Eu acho que na Europa, meio que eles já perceberam isso, né? E as meninas lá jogam um futebol diferente do que aqui, por exemplo, um brasileirão feminino aqui, que correria, as meninas bota a bola na frente, tenta correr e não consegue, sacou? Tipo assim, eu acho que lá eles já viram isso e estão tentando, tipo, mudar. Sabe, cara, olha pro vôlei, pô. Isso que eu ia falar. O vôlei é um exemplo. Cara, não existe jogada, isso é bizarro, mas quem vê isso que eu tô falando assim, tem que olhar o esporte com um outro olhar, às vezes, não é... Cara, não é só assim, eu não sento na TV e falo, cara, vamos ver teologia do corpo. Não, eu só assisto o esporte, porque eu acho muito bom. Mas, ao mesmo tempo, eu percebo que talvez um coração treinado, um cérebro treinado, ele consegue ver algumas coisas. Cara, quando você olha a China, que é aquela jogada do vôlei que é atacante bonito, vai por trás... Cara, pra mim não tem nada mais feminino que aquilo ali, cara. Quando você olha, parece um passo de dança, sabe? Parece um passo de balé, né? É muito bonito parece mesmo. Um passo de balé, cara. Isso eu falei uma vez pra Monique, ela... O que você tá falando? Cara, eu preciso de alguém que entenda o que eu tô falando, velho. Cara, quando eu assisto vôlei feminino e eu vejo uma China acontecer, cara, eu fico maravilhado. Sério, cara. É bonito mesmo. É muito bonito, E outra, é engraçado que o vôlei feminino é um dos poucos esportes onde você vai encontrar talvez onde as melhores atletas são mais bem remuneradas do que no voleibol masculino. Né? O voleibol feminino, geralmente, ele vai ter mais audiência, porque para algumas pessoas é mais interessante quando você tem mais ralis, né? Como a potência, né, do saque, de um corte, enfim, é muito menor, né, do que no masculino. Isso permite que você tenha no voleibol feminino mais ralis, né? Mais tempo de bola, assim, no alto. Então, às vezes, fica mais interessante, né? Cara, eu aguento ver mais tempo. Assim, o voleibol masculino, parece que depois de um tempo eu canso um pouco. Porque ele é muito essa intensidade muito intenso, né? Tipo, é muito rápido, pô. E é massa, assim. Só que depois de um tempo, agora o feminino parece que se tu deixar o dia inteiro na TV, dá pra assistir, velho. Porque ele é mais fluido, eu assistindo futebol masculino, eu fico agoniado, porque é uma tensão o tempo todo, pô. Tipo assim, o tempo todo. E, tipo assim, eu fico muito tenso a falar, velho. Não dá. Assim, se você olhar, são dois esportes diferentes. O saque eu não sou especialista em vôlei, tá? Mas, assim, eu imagino, né? Quando você só de assistir ali, você entende um pouquinho. Pô, o saque é feito de uma maneira diferente, levantamento, ataque, é tudo muito diferente, cara. E aí, essa diferenciação, você entra no esporte no masculino e feminino, o masculino com velocidade, potência, força, tudo isso, e o feminino com aquela... Tipo uma delicadeza maior. Uma delicadeza, cara. Você tem atletas que dão porrada, você vai tem mulheres muito fortes, mas esse não é o centro do jogo, pô. Tipo, esse é o ponto. Quando você olha um voleibol feminino, esse não é o centro do jogo, sabe? Cara, e isso pra mim é fantástico nesse sentido que você falava do masculino. Isso que eu queria falar, que quando você começa a ter essas mudanças, inserções de atletas que são, enfim, homens, se tornaram mulheres na categoria feminina, por exemplo, você vai tirando justamente essas peculiaridades e essas singularidades que são justamente da jogada da China, por exemplo. No feminino, né? No vôlei feminino. Quem não souber o que é uma China, pesquisa aí no YouTube, vê o que é essa jogada. Que é de fato bonita, que você não vê no masculino, entende? E que é muito bonita. Então você tira essas singularidades, essas peculiaridades do masculino, que contempla mais a força, a potência. Claro que tem refinamento técnico,
tem, mas no feminino você vai ver isso com mais as sutilezas do jogo. Isso que é bonito, né? Singularidade, realmente, e que é querida por Deus, poxa. E que no esporte talvez tenha você encontra no esporte a expressão mais pura, assim, do homem talvez sendo levado ao limite, né, do seu corpo, né, ao máximo que ele pode render em termos esportivos, e a mulher no máximo que ela pode render, talvez, né, em termos esportivos físicos. Isso é muito legal. Isso é muito bonito. Falando até mesmo com o esporte feminino, eu não entendo. Não me passa na minha cabeça, no caso do futebol, do porquê que não há uma adaptabilidade. Saca? Que é uma coisa tão clara, justamente porque é nítido, você vê. Há uma diferença. Você sabe se o campo é menor ou não? Não, é a mesma coisa. Não é. O gol é o mesmo tamanho, o campo é o mesmo tamanho. Saca? E você vê que isso nitidamente atrapalha a beleza do jogo. Cara, não tem como, na minha visão, você ter uma trave para um goleiro que, cara, com 1,80, 1,90, tem dificuldade de chegar numa bola, um goleiro de 1,90, pra ver, vamos botar uma média de uma goleira feminina, não sei, posso estar falando, mas vai estar 1,75, 1,78, 1,80 no máximo, assim. Deve cara, ser. não consegue. Você vê isso nitidamente, e isso atrapalha. Sabe? Então eu não entendo, não há uma concepção para mim de não ter uma adaptabilidade, de reduzir o campo, reduzir as traves, eu acho que ia tornar exatamente isso. Essa fluidez. Cara, como é que você vai chegar e botar uma rede de vôlei masculino para os jogadores femininos? Não tem como. Assim. No basquete também não é assim. Então, a linha de 3 é diferente, a linha de 3 a distância é diferente. Pois é, eu sei que na NBA, pra WNBA, tem uma discussão dessa, porque as atletas não conseguem enterrar, né? E querendo ou não, a enterrada é uma jogada do basquete que faz o jogo ser o jogo, sabe? Entretenimento puro. Cara, beleza, quem gosta de bola de 3 e tal, muito legal, mas né, Curry, ok? Mas, pô, a parada enterrada ali e muda o jogo também, eu acho, como um todo, né? Eu vou confessar que eu nunca vi, não vi tanto as discussões do futebol feminino. Eu não sei se economicamente seria muito difícil fazer um gol menor, não sei, né? Eu acho que não, porque tem hoje... Trava de society, pô. Dá pra ser maior que society, mas... Sim, tem hoje um movimento pra ajudar, assim, o futebol feminino a se desenvolver, que eu acho muito bom. A gente também tem que ter paciência, né? Eu acho que às vezes a gente vê o futebol feminino e fala, o nível e tal. Fala, cara, mas elas começaram a jogar tem, 30 anos, sabe? Sim, o futebol tá aí se desenvolvendo desde... A FIFA é de 96, ou de 1906, né? 1904, um negócio assim. E tem que dar tempo também. É bom que tem incentivos para que se desenvolva mais rápido. Aí também ela tem que entender do outro lado que, pô, a Marta vai receber 100 vezes menos que o Neymar, pô, não tem como, ela não gera nem perto do que o dinheiro que o Neymar gera. Aí é mais economia do que esporte, aí é uma outra área que a gente tem que entender. Mas eu não sei quais são essas discussões, né? Eu não sei se é uma questão de orgulho, assim, não sei mesmo. Mas você pode até imaginar, por exemplo, a Marta, cara. Se a Marta é o Pelé... Tipo, nessas condições, imagina se, por acaso, né? A gente falou, imagina se você botasse o Pelé agora jogando com todas as condições, com todas as evoluções, hoje em dia com o Messi, com não sei o que, a gente vai ficar nesse mundo hipotético, né? Sim. Mas isso também, já imagina, tipo, quanto que essas meninas poderiam se desenvolver ainda mais se por um acaso... Porque eu acho que o ponto o que a gente tá falando aqui, que é dar a capacidade justamente do homem chegar à sua potencialidade máxima no esporte. É isso que a gente quer, né? Então, hoje tem muito mais tecnologia, por isso os caras correm mais rápido, nadam mais rápido. Mas, tipo, o esporte é isso. O esporte é essa ida do corpo humano à sua potencialidade. Se a gente quer, né? Seria a santidade do corpo, né? O esporte nesse nível, cara. A gente quer o máximo, assim. A gente quer esses santos, né? Usando o termo. Do mesmo jeito que a gente treina, né? Pra alcançar a santidade, a galera que joga em alto nível também treina pra alcançar a excelência ali no E é isso, assim. Então, eu realmente não sei qual é a discussão, não sei porquê, né? Mas, conversando com esse meu colega, né? O Lucas, professor da ADF, o que eu vou falar aqui agora, eu estou lembrando de cabeça o que ele me falou, então, só pra deixar claro, porque vai pra internet, né? Não é nada, sei lá, né? Não é nada que, abre aspas. Não, eu tô lembrando. Mas, no futsal... o campo não é tanto um problema porque já é bem reduzido, né? E eu perguntei pra ele, eu falei, Lucas, a estratégia do masculino é igual à estratégia do feminino? E no futsal, onde um campo é menor, ele me falou que não é.
Então, e ele falou que gosta mais hoje do futebol feminino, talvez por estar trabalhando com isso há mais tempo, mas porque ele acha muito mais técnico. E é esse negócio que a gente vê no vôlei, no futsal feminino. Ele vê uma técnica que tem que ser colocada justamente porque algumas coisas que funcionam no masculino não vão funcionar no feminino. E tem que ter essa adaptação técnica das atletas. E sem contar que o Brasil, pô, a seleção... Eu descobri isso, né? A seleção brasileira nunca perdeu, pô. Nunca perdeu um jogo. Você entendia? Eu não sabia. Nunca perdeu um jogo, pô. E isso é... Futsal? Isso é de futsal. A seleção feminina é de futsal. As melhores jogadores do mundo jogam na nossa Liga Nacional. Inclusive, tô devendo ir assistir um jogo lá, porque eu quero levar o Tomás um dia pra ver. Porque ele falou assim, cara, tu vai jogar e tu tá jogando com a melhor jogadora. Tu tá jogando, tipo, com a Marta, pô, do teu lado. Entendeu? Porque elas ainda jogam aqui no Brasil. Tem um outro que agora, a Espanha, parece estar criando uma liga melhor. A Espanha foi quem quase conseguiu ganhar do Brasil, perdeu acho que de 2-0 só. Eu ia falar, perdeu de 8-2, velho. Perdeu só de 2-0. Tem uma parada dessa que ele me contou assim, igual eu falei, tô tirando aqui de memória, né? Mas, assim, é um nível muito alto quando você vai jogar, sabe? E é muito legal ver o esporte de perto, né, cara? A gente às vezes vê muito de TV quando você vai e chega lá pra assistir. Mas ele tava me falando isso, né, dessa parte. E aí a gente vê, tipo, na ginástica, pô, ginástica masculina e feminina é outro exemplo disso, né, puro, assim, na tua cara, velho. Na beleza ali. O negócio do homem, os aparelhos mudam, porque são aparelhos mais de força, né, as técnicas. E o feminino não, tem toda aquela parte mais, né, as duas barras para a barra fixa do masculino, você vê uma diferença que tem dos movimentos. E essa masculinidade e feminilidade se mostram muito no esporte, é muito visível, cara. E eu acho isso fantástico, assim, depois que acho que você conhece a teologia do corpo e você vai assistir uma Olimpíadas e você pega isso, cara, não tem como o tênis, é uma coisa que você vê isso no tênis, você assiste assim e você fala, cara, tem uma coisa que tem muito inscrita de Deus, sabe? Então não é aquela coisa meio piegas, assim, de pô, tô assistindo aqui, meu Deus, olha Deus se revelando. Não é isso, mas... porque, tipo, fica aquela parada, eu vou assistir, porque eu vou ver Deus através do Botafogo, não, né? Cara, não é isso, mas é pensar no ser humano todo e como essas experiências... Eu acredito, né, e aí eu acho que entra essa defesa, são experiências boas pro nosso espírito, sabe? Eu acho que o esporte pode ser um grande aliado em adquirir cultura, tipo, e como isso junto com uma vida de estudos bem vivida, eu acho como tudo isso pode crescer o espírito, e a gente vai entrar aqui, eu acho que sobretudo dos homens, né? Já que o esporte é uma coisa, parece muito... assim, na nossa raiz mesmo, sabe? Então, como isso pode desenvolver várias potencialidades da nossa alma para outras coisas, cara. Com certeza. Cara. E, enfim, eu acho que esse é um ponto também que o João trouxe, né? Da masculinidade e da feminilidade, assim, que é fantástico pensar. Um outro ponto que eu tava pensando aqui também, né? Com relação ao atleta em si, são dois vieses, assim, né? Um que eu queria trazer também é exatamente esse ponto de Deus tocar, né? De ser um dom. Um atleta também ser um dom. Por mais que ali tenha um esforço diário, que a gente até comentou aqui, a gente pode até se aprofundar mais pra frente, mas o dom de Deus ali numa pessoa... E você vê aquilo nitidamente, né? A gente estava começando aqui mais cedo sobre o Patrick Mahomes, por exemplo, sobre futebol. Mas você vê claramente, cara, você para pra ver um momento ali, pô, tirar um momento assim de lazer, mas você vê um jogador diferente, um Messi, um Neymar, um Ronaldo, um Patrick Mahomes jogar, você fala, cara, esse cara é diferente. Tu lembra aquela parada do Pelé, que parece que o campo de visão... Então, eu até mandei pro João Paulo isso, essa semana. Exatamente isso, que o campo de visão dele... periférico era maior do que os outros. E isso já traz... Cara, isso é absurdo. Ou seja, o corpo do cara já era diferente para aquilo ali. É que nem o Michael Phelps, por exemplo. Exatamente. Que fizeram alguns estudos com ele e entenderam que o corpo dele era perfeito para o nadador. Se existisse um corpo perfeito para um nadador, seria o corpo do Michael Phelps. Não à toa, o cara ganhou 20 e tantas medalhas de ouro. E é exatamente isso também. Isso é muito louco, cara. Que o esporte que Deus age ali nas pessoas, né? Que ele toca naquela pessoa. Cara, agora... E esses... Fala aí, Júnior. Não, com o que o Henrique falando aqui, agora eu imagino... Por exemplo, o Neymar foi uma pessoa graçada com um dom ali. Agora imagina o Neymar canalizando
todas as forças dele, assim. Tipo, só no pra futebol jogar, e deixasse as outras coisas de lado, deixasse luxo, deixasse... Mano, o cara seria um Messi. O cara seria um Messi. o Messi. Tô brincando. Ali De fato, o Neymar de vai fato. sempre ficar essa, né? Sim. Eu acho que até mais do que talvez o Robinho, mais que o Adriano, o Neymar é o maior sim. que a gente... Cara, o problema é que mesmo ele tendo todos os problemas, e todas as lesões que o bicho passou, você para pra ver ele jogando, Sim. é bizarro. é bizarro. Você Cara, vê que é diferente. Até mesmo perguntaram pro Diniz agora na seleção, qual vai ser a sua relação com o Neymar, não sei o que. Perguntaram sobre ele, já pra já tentar dar uma nele, né, no Neymar, pra tentar tirar aquela cutucar, né? pra dar aquela cutucada. Ele foi claro, e é o que eu acho. Ele tem uns problemas da vida pessoal, enfim, não interessa, mas ele jogando, ele tá 100% focado, ali jogando em campo. Se ele estiver bem, ele é diferente. Ele é uma aberração. Ele é uma Isso que ele foi. Sabe que ele usou. uma coisa que eu O termo que ele percebi usou. falando com os meus alunos? Tem muito aluno que gosta de esporte, aí a gente entra nesses assuntos, aí já viu, né? Não tem aula. E as moleques... Cara, quando eu entro, eu falo, não, calma aí, pô. E aí, às vezes, os moleques vão falar do Messi, do Cristiano Ronaldo e do Neymar, né? Que são os três que mais aparecem assim. E o que eu percebi? Eles não viram... eu vi a carreira inteira desses três caras, né? Legal. Porque quando o Messi aparece, quando o Cristiano Ronaldo aparece, a gente era mais novo, mas assim, a gente já tinha uma ideia de entender esporte mesmo, assim. Já, pelo menos, eu lembro do Cristiano Ronaldo, beleza, eu não vi ele no Sporting, porque aí, pô, também é demais, mas eu lembro ele chegando no Manchester United e vendo ele desde o primeiro minuto ali, né? Com o Beckham, o Rooney, todo mundo. E... o Messi também, quando ele surge no Barcelona ali junto com o Ronaldinho, eu também lembro. E o Neymar no Santos é uma coisa. E como esses moleques são mais novos, eles veem mais o Neymar... do PSG, assim... tipo, Barça pra frente, mais até o PSG, eles têm uma noção errada, cara. E quando eu começo a falar com eles, tipo, alguns pessoas eu falo, mano, se vocês pararem pra ver o Neymar no Campeonato Brasileiro, é uma coisa que... Eu falava assim, tem como. Eu falava pra eles, cara, todo mundo... Não, você não torcia pro Santos e você parava pra assistir o jogo do Santos. Exato, isso é muito legal, todo mundo, velho. Cara, se parar pra pensar, qual foi a última vez que a gente parou pra ver um jogador assim no Brasil? E o Neymar realmente... eu não tinha parado pra pensar nisso. A gente parava pra ver o Neymar jogar. Todo mundo parava pra ver o jogo do Santos. Na época do Santástico, né? Você assistia o seu time e o Santos. Engraçado isso, mano. O seu time tomando uma pé do Santos, né? Cara, aquele 5x4 do Flamengo e do Santos. Nossa pô, senhora, aquilo ali tá é... louco. Mas é porque juntou dois gênios também, né? Foi O Neymar 5x4 de um lado, aí o outro E o lá, o Ronaldinho Morcegão também. lá, acabando com o jogo. velho. E aí uma coisa, né, que eu lembro que quando o Messi ganhou a Copa do Mundo agora, a Argentina ganhou, e aí eu postei uma foto, um post do Messi, acho que era da FIFA mesmo, e aí eu botei assim, Caravaggio, Rembrandt e, nem sei se fala assim, mas, e Messi. E aí vieram me perguntar assim, eu falei, cara, porque o Messi tá no nível desses caras, é porque... Legal. Tipo, é porque realmente a gente tenta, igual eu falei, quando a gente olha, o esporte talvez como cultura esteja abaixo, né, da música, da arte, porque realmente é uma coisa mais elevada, isso daí não tem como a gente discutir. Mas se você colocar eles todos assim como, quem é o cara da música, sei lá, tu vai Mozart, pegar esses caras, que é Beethoven, quem é o cara da pintura? Caravaggio, Rembrandt, Van Gogh. Quem é o cara da arquitetura? Quem é o cara do esporte? A gente vai começar a falar caras que estão nesse nível, velho. Então, por isso que isso, pra mim, eu acho que na construção do espírito é bom, sabe? Se você souber usar. Porque, cara, é isso. É tipo, a gente tá assistindo... sei lá, você tá assistindo Michelangelo pintar uma tela na sua frente, sacou? Legal. E, cara, isso é obra de arte, de verdade. Cara, você assistia aquela Argentina, você viu o Messi ser campeão, eu lembro do sentimento de, tipo, meu Deus do céu, o que eu tô vendo aqui, pô? Tipo, Deus existe, pô. Aqui tá a prova de que Deus existe é o Messi jogando, saca? Nossa. Pô, o meu clubismo não me permitiu torcer, velho, porque pra Argentina, assim... Assim, a gente não torce, mas eu fico muito agradecido de eu ter visto, sacou? Eu respeito muito. torço, Mas é exatamente Mas isso que você entre falou. Argentina e França, pô, eu fui de Argentina. Não, tô nem aí. Eu também vi a Argentina. Não, eu tô nem aí. Eu sou o Henrique... Argentina e sei lá que... Mano, Mbappé é muito não chato. vou Também acho. Ele é uma perna, né? Mas pô, não dá pra ver a Argentina ganhar. Mas, cara, o Messi, ele o Messi é um absurdo. E a gente foi muito contemplado, assim, falando mais. Já caiu pro futebol, não tem como, né? De ver esse trio, né? Mas vamos botar do Cristiano Ronaldo e do Messi.
Assim, a gente, pô, e são duas facetas de esporte, assim, que essa expressão de Deus fica nítida. Que, pelo menos pra minha visão, né? O Messi, como um dom, assim, uma habilidade que você vê, cara, esse cara é diferente. Ele pega na bola, ele vai tirar, ele vai fazer alguma coisa. Ele recebeu talento. Ele recebeu o talento. E não é uma enterrou, né, velho? Exatamente. É uma parada inata assim que veio e ele vai... Parar ele vai... dos talentos. Não. É esse, pô, é isso que eu tô falando. E o robozão, né, o nosso querido Cristiano Ronaldo, cara, pela persistência e como o exemplo de uma disciplina que, comparando o esporte com uma vida que a gente tem que buscar do céu, também tem que ter uma regra, né? Cara, que ele é um animal. Ele não existe, né? Esse cara é louco, assim, com relação ao seu comprometimento para render o máximo possível que um corpo humano, que um corpo para um jogador de futebol possa ter, né? E, cara, foi semana passada que eu tava vendo isso. O Paulo Musi tava falando da primeira conversa, numa das conversas com ele. Simplesmente o Cristiano Ronaldo, na época do Manchester United, o Cristiano Ronaldo, ele comprou, acho que um curso do Paulo Musi. Caraca. Ele comprou o curso do Paulo Musi, que eu acho que tinha 60 aulas. O Cristiano Ronaldo viu 60 aulas em 2 semanas, chamou o Paulo Musi pra conversar, eles ficaram conversando e ele tirando dúvida por 3 horas. Cara. Mano, ou seja, é um negócio absurdo, assim, saca? Que mostra o talento de com o esforço absurdo de outro, saca? E isso é muito louco. E, cara, isso é inspirador. Assim, quem acompanha, vê esses caras e... de novo, eu não tô falando que é melhor esse cara do que tu acompanhar a vida de um santo e tal, mas, cara, a vida desses caras tem algo pra mostrar pra gente, sabe? Certeza. E aí, pra gente que toca no sentimento, assim, talvez toque mais no sentimento do que a vida de alguns santos mesmo, que tu lê ali, como é uma coisa... Não tem problema nenhum em assumir isso, pô. Tipo, como é uma coisa mais monótona, é isso mesmo. É mais difícil. E, pô, eu sou muito lixo ainda pra pegar um santo lá, talvez, e, cara, esses caras inspiram de um jeito. Eu tenho meu santo de devoção e tal, não é assim também, mas, falando assim, tem gente, velho, que vai melhorar vendo uns caras desses, tipo, lendo uma biografia de um cara desse, sabe? E, de novo, tipo, esse é o papel, assim, eu acho, da gente usar o esporte pro lado bom, sabe? De tentar trazer ele pra não é uma alta cultura, mas pra uma cultura, velho. Sim. Esporte de um jeito bom, sabe? E a gente tá aqui, todo mundo com filho agora, né? Você não tem... Assim, a Tereza pode gostar, mas, assim, você não tem filho homem, geralmente a gente sabe que é mais com filho, mas quem tem aqui, pô, imagina ver os molequinhos, tu também um dia... Um molequinho assim, pô, o Tomás hoje, velho, cara, é muito... Ele senta lá pra assistir e ele entende, velho, ele entende mais o jogo que ele tá assistindo do que, sei lá, as aulas que ele tá fazendo. Pô, tipo, ele já sabe a diferença de cesta, de gol, E, cara, é muito fantástico ver isso na cabeça dele, sabe? Ele... Talvez seja um jeito, velho, da gente começar a colocar isso de um jeito bom, sabe? E é igual a gente tá vendo um pouco na rede... tudo isso que a gente tá fazendo com a literatura, de trazendo... Cara, talvez seja uma hora, assim, de começar a resgatar o esporte de um jeito bom, porque ficou uma cultura mesmo um pouco baixa no Brasil, né? A gente se acostumou com grandes jogadores não terem posições elevadas socialmente, e isso maculou um pouco, mas quando a gente vai pra esses caras de fora, e aí, assim, tem jogadores brasileiros que são, né, excelentes nisso também, mas... Os nossos maiores exemplos hoje não são brasileiros. Talvez o último que tenha sido o Kaká, sabe? De ser um ícone. Da vida assim, mais regrada, né? Ele vem de uma realidade social também muito, muito mais privilegiada que outros atletas, né? Com certeza. Tem uma educação, né? Mais alta, né? Mas talvez de alguma forma a gente consiga usar isso pro nosso espírito, sabe? E eu lembrei, velho, agora eu tô falando o negócio do Pelé, né? Do campo de visão. Tava vendo o documentário do Mahomes, da NFL. E aí tem um exercício lá que eles fazem, e tem alguns movimentos do futebol americano que uma pessoa, quando ela tá com... o movimento que ela tem que fazer junto com o capacete, a proteção, com a bola na mão... Os jogadores, em média, perdem 20% da potência que eles têm. Então, ele tem que fazer um movimento... E ele faz uma velocidade X, quando coloca tudo, aquele movimento específico, eles perdem em torno de 20% de amplitude, de potência que eles têm.
E ele foi, o treinador dele foi fazer um estudo da espinha dorsal dele. Então ele foi analisar a coluna do Mahomes, quadril, coluna, era quadril e coluna basicamente. E ele percebeu que nos movimentos de quadril e coluna, enquanto a média era de 20% sendo perdida, do Mahomes, ele perdia só 3% da potência dele. Com equipamento. Com equipamento, com tudo. Então, assim, tu vê que ele tem o apelido de Magic Mahomes, vai vindo do Magic Johnson. E legal. Porque é isso, cara. E aí é esse negocinho que, cara, Deus fez o cara e ele tá lá pra isso, assim, mostrando pra gente todo dia de alguma forma, sabe? É isso, assim. Por exemplo, com certeza ele é um cara extremamente comprometido com os treinos dele. Mas, assim, deve ter outros caras que treinam mesmo tanto ou até mais que ele. Mas ninguém vai ser igual a ele, assim. Porque, de fato, ele foi agraciado, que é o que vocês estão falando, com um dom. E você trouxe essa leitura do atleta como fazendo esse paralelo, né, com grandes nomes da arte. Isso é muito fera mesmo. Você falando do Mahomes, eu não entendo muito de futebol americano. Mas você falou, cara, a mesma sensação que eu tenho ao ver o Mahomes jogar é a mesma sensação que eu tenho, sei lá, quando eu vejo o Messi jogando, o Cristiano Ronaldo jogando. O Dorval na zaga. Magrão no gol, Carlinhos Bala. Tô zoando. Isso é muito fera. Eu nunca tinha pensado, Tiquinho brocando. Eu nunca tinha tirado por essa perspectiva, né? E você falou sobre o momento... Cara, voltando rapidinho lá no começo... que você falou sobre momentos esportivos assim que realmente nos deixaram em êxtase, né? Que a gente tinha uma memória muito vívida assim. E uma coisa engraçada é que eu penso às vezes é que o esporte me emociona muito. Tipo assim, eu me emociono muito fácil com o esporte, assim. Eu tava vendo um jogo de vôlei esses dias da seleção feminina, né? Que até elas foram eliminadas, infelizmente, mas foi um jogo contra os Estados Unidos que aconteceu em Brasília. O Brasil perdeu, mas o jogo foi muito bom, muito bom. E, cara, a vibração, o Brasil tentando resgatar, assim, porque eu acho que saiu perdendo de 2-0, aí empatou, perdeu o tie-break, quase ganhou, mas assim, não conseguiram. Mas a forma como o Brasil deu a volta por cima no meio do jogo, como elas vibravam durante o jogo, isso me emocionava profundamente, assim. Ver a capacidade também do atleta de mudar, né? A configuração às vezes até emocional, porque muitas vezes um jogo ele é às vezes mais emocional do que tático, em alguns casos, né? Às vezes mais mental do que tático. Então, você vê uma grande vitória, um grande momento, como por exemplo, outra situação, aquele jogo que o Liverpool perdeu de 3-0 na semifinal da Champions, na ida para o Barcelona. E o jogo de volta eles ganharam de 4-0, não sei se vocês lembram disso. Sim. Que foi com o Salah, essa galera toda aí. Cara, aquilo ali, sério, eu olhei pra TV e falei assim, cara, que pena de quem não gosta de futebol. Eu falei assim, cara, meu Deus, isso aqui é lindo, é impressionante como que isso, como que eu consigo testemunhar isso aqui acontecendo, assim como a final da Copa do Mundo. Então o esporte, por exemplo, eu gosto muito de música, né? Gosto de escrever canções e tal, e tem um trecho no início do Teologia do Corpo para Iniciantes que ele fala sobre música, o Christopher West. Eu acho que é nesse livro, eu tenho quase certeza. Que ele fala que na sensação que nós temos quando escutamos uma música muito boa, que é como se o nosso peito abrisse, né, assim, e surge um desejo, assim, pelo infinito muito grande, né, uma alegria, assim que a gente entra em êxtase, às vezes, escutando uma bela canção. E, às vezes, cara, a sensação que eu acho que eu tenho quando eu vejo um grande momento, assim, esportivo, é como esse. É de assim, parece que o nosso peito rasga assim, você fala, caraca, que momento incrível. Como é bom estar vivo, né? Exatamente. E eu sei que exatamente. Isso, tipo, tem gente que acha que isso é pão e circo, não sei o que, mas, cara, isso é o acesso mais fácil de cultura, é o acesso mais fácil de emoção é o único acesso que algumas pessoas vão ter durante a vida. E o que a gente tá falando é, tipo, a gente pode tentar ordenar isso, assim, a ideia é ordenar esse sentimento, sabe? Não é ser essa coisa louca, mas é isso, cara. E dá essa sensação pra gente de você assistir um jogo assim, você fala,
meu Deus, o que eu acabei de ver, sabe? Tipo, o que eu acabei de experienciar aqui, velho? E a gente vai poder falar de momentos, assim, que você lembra... Pô, se eu for falar de futebol americano aqui, cada ano tem um momento que eu falo assim, até hoje, eu devo ter ficado 10 dias seguidos, assim, pensando e vendo de novo o jogo, e falo, meu Deus... Até nas Olimpíadas também, a gente vê muito isso, né? Demais. Aquele cara da Bahia, que ele era... Zaquias Queiroz? Isso, Zaquias Queiroz. Cara, quem assistiu aquele cara ganhando ali? Meu Deus do céu. E foi um pouco mais especial pra gente lá de casa, porque ele é da cidade do meu pai, sacou? Lá de Ubatã, no interior da Bahia. Que massa. Muito louco. Então, tipo assim, era essa mesma sensação, assim, de você ver uma história de superação também, né? É exatamente isso que eu ia falar. Isso é bonito, essa faceta também do esporte, por mais que a gente vá levar mais pra essa cultura da resenha, tudo mais, mas a gente consegue também olhar desse lado mais espiritual nesse sentido também de histórias de superação, né? Que saiu de um problema absurdo ou saiu de uma adversidade muito grande e conseguiu passar por todos os perrengues ali e passar por cima. O Dele Alli, né? Esses dias tava comentando a história do cara que ele foi abusado. Eu não vi direito. Exato. Cara, é naipe, assim, o Mário Balotelli também, só que eu acho que até pra pior, né? Porque tem uns relatos de abuso, é bem... É mesmo, mas isso já mais velho? Mas... Não, quando ele era criança, antes dele ser adotado, né? Ele é adotado. Eu não sabia dessa história. Mas, complementando, é justamente isso. Quando você consegue pegar, e até mesmo quando eu tava lendo, até me lembrei, quando a gente vai assistir algum jogo, assim, vamos pegar, sei lá, uma Copa do Brasil, que vai jogar o Flamengo e um time de não sei o que lá, tipo um time da 4ª divisão lá do Amapá. É até engraçado esse exemplo, que todo mundo utiliza, o Davi contra o Golias, né, e tudo mais, aí todo mundo começa a torcer. Se, por exemplo, o time mete um gol lá, cai embora, não sei o quê. Justamente por essas histórias de superação que o esporte nos propõe. Essa é a famosa Premier League, sábado e domingo, né? Tu liga e tu tá sempre torcendo contra o grande, pô. Não, e agora vai ter um time, o Luton, eu tava até vendo ontem, o estádio dos caras é uma parada desse tamanho. Acho que é o menor estádio da história. É tipo assim, você tá ali na W3, você tá no Guarazão. Tu vai jogar no vizinhança, só que é o Chelsea jogando num sítio. Exatamente. Tem tipo uma casa assim, aí do lado você entra do lado de uma casa, tem uma portinha, você tá no estádio. É tipo isso. Mano, não tem como você não torcer. Falando no microfone. Não tem como você não torcer contra, sabe? Então essas histórias de superação... Eu tava falando do Botafogo agora, né? Sendo campeão, não sei se é campeão, mas assim, estando em primeiro. E, cara, todo mundo que eu falo assim, mano, sim, queria que fosse meu time, mas se não for pra ser meu time, vai o Botafogo, né? Tipo assim, todo mundo tá com esse sentimento, tá ligado? E eu lembrava, e tu vai vendo isso dessa memória que você vai fazendo do Leicester, né? Isso que tipo, é exatamente a história do Leicester, de você ver e falar assim, cara, beleza, eu gosto muito do Manchester United, comecei a acompanhar lá na época, até que o Cristiano, um pouquinho antes do Cristiano Ronaldo ir pra lá, mas... E eu tenho um carinho mais pelo Manchester quando a gente pensa na Inglaterra, né? Mas eu lembro de olhar o Leicester e eu falava, caraca, como é que eu quero que o Leicester ganhe? Você vê hoje o time era recheado de estrela, né? Tipo, os bichos só despontando, né, ali. Não, tipo, tu olha hoje, até assim, é fácil tu olhar e tu falar, pô, mais cheio de estrela também, mas naquela época... quem era os caras, saca? Quem era os caras tudo surgindo, cara. E é muito massa, que, cara, dá um sentimento assim, por isso que eu tô vendo o Botafogo, né? Igual eu falei, futebol não é o que eu mais acompanho, mas aí volto deixa eu ver um jogo aqui. E essa história do Botafogo, toda hora eu vendo, eu falo, cara, olha, tipo, acabou de acontecer isso com o Leicester, sabe? E parece que o esporte vai... Ele é uma competição... Assim, eu não vou ficar entrando no caso de, tem compra de juiz, porque aí se tu entrar nessa neura, pelo amor de Deus, tu não acompanha nada, mas... Ele é uma forma de competição muito pura, pô. Tipo, muito... É uma competição que obriga todo mundo a ser melhor e de um jeito amigável, sabe? Eu sei que tem gente que briga e tal, tipo... Mas hoje eu acho que o esporte, graças a Deus, chegou no nível que os atletas mesmo, entre si, eles já não têm mais essa animosidade, eles têm uma rivalidade de um jeito saudável, sabe? Até porque tem muita... Né? Eles trocam muito de time e tal. Você não tá vendo Libertadores, pô. Oi? Você não tá acompanhando Libertadores. Mas ali é o... Tô zoando. Os uruguaios tô brincando. Mas o pior é que isso a gente sabe, assim, que... E isso é massa, sabe? Tipo,
Cara, é bom tu ter uma... Pô, eu gosto de... Vou falar assim, eu gosto de uma Libertadoresinha com um soco em alguém, pô. Com um soco em argentino. É Uma muito pilinha bom. tapa no argentino. né? Pô, tu tá vendo a Libertadores, do nada, garrafa voando na bomboneira. O cara vai cobrar o escanteio e tá só o escudo assim protegendo o jogador. Pô, isso é maravilhoso. Quer mais Libertadores que isso? E estão matando. O Comembol tá matando isso. Mas, óbvio, de um jeito controlado, né, cara, eu acho que é uma parada massa, sabe? Igual, por exemplo, eu tava assistindo, eu acho que durante o jogo, eu gosto desse trash talk que os jogadores têm, velho. Eu acho que o esporte perde um pouco, voltando um pouquinho no documentário do Mahomes, né, que é essa coisa de tu obrigar o outro a ser o melhor que ele pode, sabe? Tipo, o Mahomes, ele fala que durante o jogo, ele gosta de ficar elogiando os caras da defesa, porque ele acha que se ele fizer isso, os caras vão bater menos nele. Porque vão falar, pô, bicho, a gente boa, não vou ficar batendo nele à toa. E aí tem um Mostra no jogo? Mostra em vários jogos ele fazendo isso. Tipo, o nego derruba ele, pô, muito bom, hein? Boa jogada, não sei o que, ele é malandro, né, cara? Aí tem um jogo que é tipo uma rivalidade, assim... Que a NFL, o futebol americano, não tem muita rivalidade igual a gente vê assim, no futebol. É bem raro, né? É uma liga mais de cavalheiros, assim, sabe? Dos donos do time é todo mundo dono da mesma liga. Então é uma parada um pouquinho diferente. Mas tem algumas rivalidades, sim. E aí tem uma lá que é o do time do Mahomes com outro time, que são os Raiders, né? E aí ele fala assim no documentário, cara, isso aqui parece rivalidade de college. Que aí lá, na faculdade, é rivalidade naipe estadual, pô. Sacou? O college lá, velho, é rivalidade, pô, tem umas cenas... cenas lamentáveis no college. É muito Blake Griffith. Baker Mayfield. É um quarterback. Ele faz umas paradas assim. Ele ganha de um time lá, pô. E é um time que é muito... É um time que é muito bom em basquete, né? E aí ele entra e o nego começa a xingar ele. Aí os caras não querem pegar na mão dele, assim. Porque ele é meio falastrão mesmo, tá? E aí quando ele ganha, ele sai e fala assim... Volta pro basquete, pô. O que vocês estão assistindo futebol americano? Começa a tirar, mas enfim... E aí o Mahomes, é só essa parada de... Ele... Tem um cara que é o Max Crosby que começa a, tipo, dar porrada nele mesmo, assim. E ele... Chega a hora que o Max Crosby dá um murrão nele do nada, pô. Caraca. Tipo, rola mesmo. E aí ele já começa a ficar mais bolado, isso assim. No jogo, né? Durante o jogo, da NFL? Pô. Da NFL. E aí, essa hora é engraçado, que ele toma um rão, ele fala, pô, aí não, aí já é demais. Aí ele começa a ficar indignado. Ele fala tirando onda? Não, ele fala ficando indignado. Aí ele começa a marcar touchdown, pô. Aí, moleque... Tipo, ele é um quarterback, ele é grande, mas o bicho tá falando com um jogador de linha, pô, que é um cara de 130 quilos, mais de 2 metros, sacou? Cara, ele vai lá e começa a bater capacete, falar, tipo, se xingar, pô, o jogo inteiro, os caras nisso. Quando acaba o jogo, pô, o bicho vai lá, se cumprimenta e fala, pô, jogou bem demais. Ele ganha também, né? Mas ele vai lá, pô, jogou bem demais e tal. Então, eu acho que essa rivalidade... Cara, é saudável. Eu acho massa nisso, sabe? Tipo, eu concordo que tem que ter uma certa rivalidade. É óbvio que tu tem hoje um problema no Brasil de torcida gigantesca, né? Que a gente vê... Pô, eu não levo o Tomás em estádio, sacou? Infelizmente. Eu queria muito que ele visse jogo de futebol, mas eu não levo. Porque eu fui com meu pai pra ver Goiás e Flamengo e passei por coisas que eu não quero que o Tomás passe. Então, assim, eu não levo, pô. É uma pena, porque meu sonho era que ele visse um jogo de futebol, porque ao vivo é muito diferente. É outra coisa, pô. Pô, tu tá ali... Eu acho que mais do que ele ver o jogo, é a experiência que ele tem contigo, sacou? Você tá falando na torcida. Na torcida. Assistir jogo no estádio. A experiência que deve ser, tipo, tu levar teu filho num estádio. Não, pô. Deve ser. Cara, eu quero um dia viver, né? Se o futebol brasileiro um dia nos permitir, né? Porque eu acho que não tenho coragem. Tipo, aqui em Brasília, por exemplo, se pegar... De vez em quando acontece, né? Um jogo... Até mesmo que o Flamengo tem uma proximidade pelo patrocínio, né? Flamengo e vai jogar aqui contra o Macaé, tipo, Carioca. Sim. Dá até pra mim. Pô, mas eu quero um... Flamengo e Palmeiras, né? Mano, eu quero um Fla-Flu, eu quero um, tá ligado? Flamengo e Vasco. Porque, assim, isso já é legal, pô. Mas, assim, pô, eu lembro de uma experiência que eu tive na torcida do Fortaleza, pô. Minha família é de lá, né? De Ceará. E quando eu vou, às vezes a gente vai ver uns jogos. Pô, cara, Fortaleza é bravo demais, pô. É bravo demais. A torcida organizada dos caras. Pô, assim. Mas pior que é torcida organizada, velho. Na Libertadores, pô. O que eles fizeram. Acho que o primeiro jogo da Libertadores do Fortaleza. A festa que eles fizeram um show de luz. Mano, você tá maluco, velho. Você tá maluco. Aquilo ali é coisa de louco. Acho, pô. Tipo, tu ia ver aquilo ali. E se tem um povo no Brasil que é apaixonado, mano, é nordestino também. Demais.
Por bem e por mal também, né? Aquilo lá o quebra, mas eles são doentes. Eu vejo que é muito, tipo assim, eu acho que o futebol aqui no Brasil, ou ele tira o melhor do cara, ou ele mostra o pior o pior lado também, sacou? Sim. Então eu acho que muito disso da gente conseguir canalizar isso pro bem também, sabe? Sim. Saber usar isso a nosso favor e não contra. Porque é essa atividade muito mais emocional Sim. do que racional, né? De fato, assim, quando tu tá torcendo... Pô, eu gosto do lado racional. Eu sempre falo muito com o João, né? Tipo, eu sou nerd, assim, eu gosto de pegar estatística, analisar, ficar olhando o número. Eu me amarro nisso. Mas a parada do esporte mesmo é quando tu pega o Botafogo, que velho, eu não sei quanto que era o over-under antes da temporada do Botafogo, mas já deve ter batido agora, né? Over o quê? Tipo, quantas partidas ia ganhar? Tipo, tá. o Botafogo vai ganhar, vai fazer tantos pontos, entendeu? Tipo, Uma expectativa, estimativa? tipo, a casa de apostas abre, assim. Tá, tipo, você tá falando de... aposta. de aposta. Não, agora na metade da temporada do Botafogo, vamos botar assim, se você quiser saber, a média do Botafogo é pra Libertadores. Tipo, a meta do Botafogo esse ano não era nada além de, bora pra Libertadores. Seja G4, que seria lindo, né? Ir pra direto, ou G6, que aí vai pra pré-liberta. Mas, pô, pra G6 G6, G4, vamos botar os 60 e poucos pontos. Botafogo tá pra 36. Tá quase 2/3 já, completo. Ou seja, sabe? Sim, então, E é isso. E o futebol, ele ainda tem uma parada que eu acho que ele é o esporte que mais contraria a lógica que existe, cara. Porque a pontuação no futebol é muito importante, né? Tipo, ele é um jogo que uma pontuação vale mais do que nos outros esportes, porque é muito difícil você pontuar. Sabe, tipo, no vôlei, tu erra uma vez, beleza, você tá falando tipo, um gol. Tipo um gol. Um gol, né? Quando você pensa na pontuação do jogo, tipo, pô, no vôlei, se tu erra, o jogador simplesmente erra. Cara, beleza, é ruim errar, mas é um ponto de 25 que o time precisa fazer. Se tu erra em um gol, mano, é muito. Um gol é... Tem jogo que é 1-0, pô, entendeu? Sim. Nos outros esportes, assim, tu não vai ver esse... Sabe? Então, ele é um esporte que demanda menos, vamos dizer, repetição do que outros esportes. Então, um lance, às vezes, é muito importante. E a gente sabe que o futebol, né? Tem gente que não gosta disso, eu acho que é bom tu mesclar, mas ele é um jogo de muito altos e baixos. Tipo, o jogo às vezes tá meio monótono, aí gol, do nada. já era, pô. Aí virou outro esporte, pô. Futebol, depois que leva o primeiro gol, é que o jogo, pelo amor de Deus, né? Mas, enfim... E eu acho que é isso, né? Que a gente tá falando assim. Óbvio que vai ter esse lado ruim, mas é a gente tentar tirar o lado bom disso, né? Educar os nossos filhos pro lado bom disso. Não tentar tornar assim como se o esporte fosse uma coisa ruim, sabe? Que é o que eu vejo assim, as pessoas se acham muito intelectuais porque elas não acompanham esporte. Cara, e esse papinho eu falo, cara, isso aí não tem como. Primeiro, a gente tá falando de futebol, mas a gente pode até botar em outras realidades. E o nosso corpo, até mesmo você comentando, falando sobre a teologia do corpo, dessa integralidade nossa, de um estudo, de um crescimento intelectual, mas a gente precisa também conviver para nossa saúde intelectual. No vídeo intelectual ele até fala isso, né? De termos um momento para fazer exercícios físicos, né? E a gente pegar e olhar, a gente pode olhar desse lado emocional, que é massa, não sei o quê, mas também tratar o esporte como uma rotina de disciplina que nós precisamos para nossa integralidade, né, de formação, tanto espiritual, que a gente pode botar para esse lado, de, cara, todo dia eu tô ali rezando, tô cumprindo, enfim, todos os meus preceitos, enfim, tu pode levar para esse lado, mas também desse lado também de exercício, né? De você ter um seu foco ali. Então, o esporte também nos leva a isso, a trabalhar essa como é que eu poderia dizer? Esse seu esforço, assim, né? Que você tem que ter diário. Então, são vários. E sabe o que deixaria muito feliz também? Vai te deixar muito emocionado? Se você colaborar com a Rede de Missão. Opa! Então, a partir de agora, os nossos podcasts, você está escutando a gente, eu não sei por onde, mas o melhor lugar para você escutar o nosso podcast é pela Orelo. É um aplicativo específico para podcasts e dá todo o suporte que a gente precisa por lá. Só de você ouvir assim, você já deixa a gente muito feliz, né? Tá escutando aqui até o final.
Mas se puder, a primeira coisa, manda pra alguém aí, já que você gostou, tá aqui até o finalzinho. Manda pra alguém. Mas também se puder escutar a gente pela Aurelo, porque a Aurelo, ela monetiza só de você escutar. Só de você estar escutando agora, a gente já ganhou um dinheirinho lá que tá pingando. Mas se você quiser ainda colaborar mais ainda, nós temos os nossos planos de apoio, né? Os planos de colaboração pela própria Aurelo. Então, se você tá no Android aí, você vai ver que tem a opção de você colaborar com R$9 por mês. Você já começa a fazer uma diferença gigantesca pra gente ir melhorando aqui toda a estrutura que a gente tem e deixar esse projeto, né? Tem outros valores lá também, mas assim, R$9 por mês, por que R$9 hoje paga? Paga nem... Pô, falando assim, tu não toma 2 cocas, pô, porque já passou de R$9, pô. Então, assim, só com R$9, se você gosta muito do nosso trabalho. E na Aurelo, você vai receber os nossos episódios uma semana antes, então você vai ter esse... Né, lá sai uma semana antes do que nos outros agregadores. E também nós teremos episódios exclusivos. Aguardem aí. Talvez quando esse episódio sair até já tenha alguma coisa lá. Mas aguardem aí que estamos produzindo conteúdo exclusivo para os nossos colaboradores. Só tem um porém. Como a Apple nos odeia, se você tem iPhone, você não consegue colaborar direto pelo seu celular. Então o que você vai ter que fazer? Você tem que entrar no navegador, na sua conta da Aurelo. Aurelo, O-R-E-L-O. Entra no navegador, apoia por lá e quando você voltar pro seu celular vai estar tudo liberado, tá? Então, desse jeito você vai estar assim, nossa, ajudando a gente demais mesmo. Você vai trazer um sentimento de quase assistir um jogo do Messi pra esse podcast, tá certo? E aí você tá estudando aí no Spotify, no YouTube ainda, dá like aí, deixa estrelinha e tudo mais. É isso. O texto tá decoradinho, hein? Tá na cabeça mesmo. Velho. Tamo aí. Gente, valeu demais pelo papo hoje. Isso aqui era uma angústia do meu coração. Assim, queria fazer, né? Eu falava, cara, a gente tem que falar disso aqui pra alguém, porque não é possível, velho, que as pessoas não enxerguem o esporte. Não, eu entendo assim também. Tem coisas que as pessoas gostam que eu não gosto, mas na pior das hipóteses, o esporte é melhor do que um monte de série que vocês assistem aí na Netflix. Porque não tem essas ideologias, essas paradas, tudo. É uma parada legal, tranquila, tu senta ali, assiste, tranquilaça, né? Ainda mais pra ir praticar também, né? E praticar ainda, incentiva, às vezes, tu se mexe. Com certeza, né? Pô, eu olho lá e falo, tem que fazer alguma coisa. Falar pras esposas também, né, Rodrigo? Deixa seus maridos assistir um futebolzinho. Pô, isso aí eu vou falar. A Monique, ela é firmeza, ela ajuda demais, pô. Não, é esporte lá em casa, ela não reclama, não. Tipo, legal. Cara, ela, televisão, tipo assim, o Tomás não vê muita TV, não vê quase nunca TV, né? Mas se é esporte, a gente deixa. E ele se amarra, pô, ele senta lá, velho. Cara, ele vê quando é documentário de esporte, ele senta e fica vendo. E é legal comenta. Que, assim, diferente de um desenho, né? Ali ele tem acesso a uma coisa que é real. Real, sim. Né? Pô, eu tô querendo agora levar ele num jogo de futsal feminino, porque esse meu amigo é técnico, legal. Inclusive, né? Aí ele falou que se levar ele, leva ele no vestiário pra falar com as atletas. Ele se amarrar. Pô, ele entrar na quadra com elas. Pô, tipo, a experiência toda. Não, e pode despertar algo nele ali de querer seguir por esse caminho também, né? E eu tô querendo levar num futebol americano aqui também, o Tubarões do Cerrado, algum jogo Tubarões. Não, é bom, viu? Eu já fui demais. Eu já fui em alguns também, cara, bem legal, velho. Eu já fui no vestiário dos caras, então... Por mais que o jogo não seja vistoso, obviamente, igual a NFL, mas... Não, é aquilo... nem perto, nem perto. Quantidade de jogo corrido, né? Mas, assim, é aquele negócio de você estar em contato, sabe? Quando você sai da TV, cara, é muito diferente, assim, né? E o que você vai estar criando no imaginário dele, aquilo ali, né? Aquele sentimento. Cara, e é isso, assim, o que tiver dando aí pra vôlei, basquete, eu tô nesse agora, esse programa aí. Vou começar a tentar combinar também quando souber, mandar lá no grupo da rede, mandar também pra quem quiser levar os filhos, porque eu acho que é um programa muito massa, cara. É um contato que as crianças têm que ter mesmo, assim, pra... Até isso que a gente falou, né? Sai um pouco... Talvez o mundo digital está se impondo muito pelas necessidades. E isso traz muito a criança pro real, né? No esporte, cara, não tem... bônus, não tem pagar pra ganhar. Esporte, o que teve a melhor educação do mundo e o que teve a pior, jogando futebol, pô, ninguém tá importando em qual escola tu estuda, quanto você tira em matemática. Ali o negócio é outro. Ganhou, jogou aonde, né? Perdeu. Jogou aonde, pô? Já ganhou o quê, Marcelo? Então...
Ai, velho. Gabigol, pô. Galera, Ele não meteu aquela ali não pro Marcelo. e aí, deixa um destaque final aí pra gente. Vai lá. Vamos Acho ver. que o destaque o meu, acabei de falar, o apelo para as esposas aí, deixar o marido assistir um futebol domingo à noite, domingo de tarde e é tranquilo. Pô, Sábado, bom 20 demais. horas Legal. também. É, lembrando que depois NFL da missa, depois de ter domingo, reservado o tempo para Deus, né? Ó, nos Estados Unidos eles falam que domingo é dia de Deus, família e futebol americano nessa ordem. Pô. só usa ele fala Deus, família e futebol nessa ordem. nessa Pô. ordem. Então, o domingo é sagrado lá em casa, pô. A NFL 2 da tarde começa e vai até 1 da manhã. Pô. Cara. E, cara, vai. Boa. Aí, durante a semana, aí a dopamina da semana, sabe? Vou na missa, almoço todo mundo, 2 horas eu sento e não tô mais lá, vou conversando, mas o jogo Vai tá rolando. rolando. Nossa. Meu destaque final vai até mesmo para me lembrei disso hoje, num dos textos pro discernimento, para entrarmos na rede, né? É o discurso na vigília eucarística da JMJ que o Papa falou pra gente, né? Sobre o Campus Fidei, que não é um lugar, mas sim está em nós. E ele usa a alusão do futebol, né? Ele fala que aqui, exatamente aquilo que a gente estava conversando, né? Que aqui no Brasil o futebol é uma coisa que a gente tem uma paixão muito grande, e ele pede para os jovens ali serem atletas de Cristo, justamente na parte do treinamento, né? Para termos essa faculdade de disciplina, para treinarmos e sermos atletas de Cristo. Então, temos essa visão da emoção que o esporte nos traz, né, com histórias de superação, mas também o exemplo que os esportistas nos dão, né, para sermos também esses atletas, né, que até mesmo na carta de São Paulo ele fala, né, para conquistar a coroa incorruptível. É isso. Que isso. Mas Quer deixar um destaque? Cara, o que eu diria assim, por experiência própria, né, para que as pessoas busquem, né, a gente que, pô, tá todo mundo tendo filho agora aqui pelo menos, que busquem colocar seus filhos em esportes e dos mais variados, né, desde as artes marciais até esses esportes coletivos, porque muitas vezes são esses ambientes que vão trazer valores que também são comuns à nossa fé, né? Então, às vezes, ali vai ser o primeiro lugar, né? Depois da família, né? Talvez o segundo lugar, mas onde ele vai ter acesso a valores que são comuns à nossa fé. E com certeza aquilo vai colaborar para que eles também possam tirar lições para caminhar retamente assim na vida deles. Cara, isso mesmo. A gente não entrou, mas sempre vem pontos como justiça, humildade, Sim, sempre estão presentes, né? Então, realmente, é uma escola de virtude mesmo, o esporte, assim, para criança, então, pô. Justamente, escola de virtudes. Eu tenho 2 destaques finais aí. O primeiro procurem no Spotify lá, João Paulo Franco. Mas a propaganda aqui, não. O meu artista mais escutado do Spotify aí. Não, mas é porque o João faz um trabalho lá com música, vocês têm que conhecer. Eu acho que ele não divulgou aqui, mas eu vou divulgar. Obrigado. As pessoas têm que conhecer. Valeu. E a segunda cara, tem muito documentário bom sobre o esporte, a gente não falou aqui, mas... Um de cabeça aí que vocês... o Last Dance do Jordan, do Chicago Bulls. Pode fazer um episódio só sobre... Eu ia falar... Pra mim, obra-prima, assim. Já assistiu? Já, cara. É lindo. Não assisti. É lindo. Vai. Pode ir, velho. Inclusive tem eu acho que tem uma frase nesse documentário que... Eu não esqueci quem falou. Que... O Jordan jogando era como se Deus tivesse decidido jogar basquete. Alguém falou alguma coisa assim. Cara, é isso. É isso, é muito bom. Nessa pegada, né, que a gente tá falando do Pelé do basquete, vamos falar do Pelé mesmo, né? Pelé eterno, então tá aí. Legal. Bom filme. Eu não lembro nenhum de cabeça aqui que eu assisti que me marcou, mas eu recomendo os 2 aí pra assistir. Boa. Massa. Cara, eu agora, tenho o quarterback agora da Netflix, recomendo demais, muito bom. Cara, tem um da FIFA, da Netflix também, que mostra um pouco o esquema de corrupção, mas eu acho que, cara, talvez vá um pouco na contramão disso que a gente tá falando, mas ao mesmo tempo mostra assim como
as coisas... Tem gente de verdade, de bem de verdade. Legal. E vendo que... Querendo mudar, e pra né, mim, apesar coisa. de tudo, mostrou assim, cara... Isso tudo pode acontecer e o nosso esporte tá aqui continuando, dando a mesma emoção, sabe? Tipo, então, essa parada de que, pô, arbitragem, não sei o que, tipo, beleza, velho, acontece, mas o esporte tá ali incorruptível, sabe? É tipo, você tem os homens errando e a igreja tá lá acertando sempre. E é isso, velho, o esporte tá lá, ele vai acontecer, vai uma hora ou outra algum... Não posso falar aqui porque sempre, né, vão ter que ficar cortando o episódio. Algum desses vídeos. Por favor, eu que vou editar isso aí, Rodrigo. Algum Então. gente boa. Bem no finalzinho, né? O bicho já vai dar, né? Algum gente boa, né, vem e rouba da gente essa pureza do esporte, mas o esporte está ali, ele continua e, cara, do esporte é uma expressão de Deus na Terra, sabe? Eu acho que a gente fecha o... Tava até pensando nisso mesmo, falando sobre o futebol, que querendo ou não, o futebol é o esporte mais praticado no mundo, né? Dessa universalidade que também tem essa comparação, né? Da nossa igreja com a universalidade Sim. que o futebol une as nações, né? Você for no outro lado do mundo, cara, você Legal. fala, eu sou do Brasil, cara, na mesma hora. Futebol. Eles começam a falar, Futebol, Ronaldinho, Pelé, não sei o quê. Não quero entrar nessa área política, mas Ih, depois do ano passado, Ainda bem que tá no final, uniu vai todo entrar. mundo foi a Copa o que uniu todo mundo foi a Copa do Mundo, cara. Agora é só pra membros, né? A partir de agora eu vou falar. Eu sou o Orelo aí, exclusivo. Uniu o futebol, é isso. Então é isso, espero que a gente, quem ficou aqui até o final, tenha visto um pouco dessa defesa e de como o esporte pode ser usado, um pouco assim, as nossas ideias, né, vindo na hora, mas tem uma capacidade gigantesca de emocionar, de, sabe, mostrar pra gente uma face de Deus mesmo. Então por isso que eu acho que no início eu falei que não sabia muito bem se o título do episódio ia bater, mas acho que bateu, né? Como o esporte é essa expressão de Deus mesmo e a gente pode usar isso pra gente, né? Para nossas crianças e tal. Beleza? Gente, muito obrigado, Gui. Muito obrigado aí pelo episódio de hoje, tá aqui na edição. Santa Teresa de Calcutá. Rogai por nós. I'm a man.